produziria os mesmos efeitos. Isto por um lado. Por outro lado, podíamos também estender a questão aos casamentos tradicionais. É a pergunta a seguir. E ali nós temos um problema e temos que estudar. Qual é o meu entendimento? E eu sei que vou dizer algo polêmico a seguir. O meu entendimento é que os constitucionalistas que trabalharam na Constituição quiseram uma coisa e consagraram outra. Por algum motivo. O que é que quiseram? Quando olhamos para o artigo 7º da Constituição, que consagra a Constituição como a fonte suprema e depois equipara a lei e o costume no plano das fontes, percebe-se que a norma queria consagrar o que se denomina de pluralismo jurídico. Reconhecer que nós temos diferentes povos, culturas, com hábitos também eles diferentes, e nem todo mundo se vai rever nas normas positivadas ou escritas. E, portanto, permitir que dentro daquilo que não fosse contra a Constituição, cada povo pudesse se reger em várias questões, e nas famílias em particular, só com as regras que mais facilmente percebem e conseguem acatar. E é curioso que nós, antes da colonização, os vários povos que integravam os reinos, se quisermos, do território que hoje chamamos de Angola, regiam as suas relações de acordo com os seus costumes. Nos habituámos com o costume durante, vamos dizer, para não dizer séculos, décadas, mas séculos seguramente. Durante a colonização, o colonizador não cortou os nossos costumes, permitiu que continuássemos a nos reger por eles, desde que não puséssemos em causa o seu poder. Tínhamos soluções jurídicas que reconheciam justamente essa vigência do costume. Quem é que começou a impor o costume, a impor o direito positivo apenas para as relações familiares? Fomos nós mesmos depois da independência. Não foram os colonizadores. E é um contrassenso que às tantas começamos a exigir às pessoas regras com as quais não criaram hábito. E quando digo hábito, me refiro àquilo que recebemos das gerações anteriores e que de alguma forma vai marcando, se quisermos, o nosso código genético, se assim podemos dizer. E, portanto, o artigo 7º representaria uma resposta interessantíssima, muito boa, diria mesmo, relativamente a esse reconhecimento da necessidade do pluralismo jurídico, resultado de uma ideia de multiculturalidade ou multiculturalismo, que muitas vezes se diz. Isto é o que temos no artigo 7. A seguir temos o 35 da Constituição. E o 35 da Constituição parece invalidar aquilo que se pretendeu com o artigo 7º, de acordo com o tipo de família que nós temos lá consagrada. O que nós temos no artigo 35 da Constituição? Em primeiro lugar, temos no 35, número 1, a referência de que a família pode resultar tanto de casamento como de união de facto, deve ser sempre entre um homem e uma mulher. Ali não temos problemas em relação ao que queremos dizer a seguir. O número 2 reitera o direito de todos constituírem família livremente, nos termos da Constituição e da lei. Depois, o número 3 fala da igualdade, não vamos agora nos referir a ele. O número 4 do 35 é o tal que me parece invalidar por completo o que se pretendeu com o artigo 7. E o número 4 estabelece que a lei, o direito positivo, escrito, se quisermos, regula os requisitos e os efeitos do casamento e da união de facto, bem como os da sua dissolução. O legislador constitucional decidiu atribuir à lei a exclusividade da definição da forma de constituição de família, dos efeitos da Constituição e do modo de dissolução. Com este número 4, aqui no 35, nós não temos como invocar o pluralismo que resultaria do artigo 7º da Constituição. E repito, os constitucionalistas explicam sempre que é possível, mas, e digo sem medo de errar e sujeito a ser apedrejado a seguir, cometeram um erro. Temos o 7º, e eu acho que está muito bem o 7º, mas o 35, número 4, retira aquele efeito. E retira por quê? Porque é a norma específica sobre família, casamento e filiação. É a norma especial. E a norma especial vai prevalecer pela solução, vai prevalecer relativamente à solução geral. Portanto, nós não conseguiríamos agora invocar também o que dissemos para o casamento religioso, para o casamento tradicional, porque a lei parece só querer, em relação ao casamento, em relação ao casamento e à união de facto, já agora, que se siga o que a lei ordinária estabeleceu, é o que resulta do número 4. Mas em condições normais seria ideal que o casamento tradicional, tal como acontece com o civil,